Oi, 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 gente linda, bem-vindas a mais um conteúdo por aqui. Antes de mais nada, quero me apresentar, eu sou a Ju, psicóloga, falo sobre saúde emocional lá no Instagram, no meu perfil, e é uma grande alegria te ter aqui, seja se você tá acompanhando isso aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, né, assim, mas o importante é que você tá por aqui, então seja bem-vinda. Desde já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, também colocar para seguir esse canal do podcast e já dar um like nesse vídeo, tudo isso é muito importante. Depois no final compartilha com uma amiga, gente, eu sempre falo que tudo que é muito bom não deve parar na gente. Então, se esse conteúdo te edificar de alguma forma, compartilha ele com alguém que precisa ver isso hoje e vamos juntas. Minha gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o controle, sobre a ansiedade por ter controle das coisas, por ter previsibilidade das situações. Eu não sei, né, assim, se vocês já perceberam como que é cansativo a gente viver nesse estado de sempre querer controlar as coisas. Então, saber como que vai ser, quando que vai ser, e pensar nos cenários, e pensar nas possibilidades, e querer tudo do seu jeito, né, assim, já querer programar, se planejar com antecedência, isso não é ruim, né, assim, mas o ruim é quando o controle, ele se torna algo muito inflexível na nossa vida, então a gente só está bem se as coisas são do jeito como a gente gostaria, a gente só tem paz, a gente só encontra ali um certo tipo de bem-estar emocional se é do jeito que a gente imaginava na nossa cabeça e se é do jeito específico que a gente gostaria que fosse, né? Então, assim, a gente acaba, quando a gente busca o controle pelas coisas, a gente acaba tentando prever todos os cenários, tentando prever os problemas, planejar, né? Assim, a gente se preocupa, a gente fica revendo, poxa, será que esse é o melhor caminho? Será que não é? Será que eu deveria fazer aquilo? Será que eu deveria fazer tal coisa? E aí a gente cria estratégias e aí a ansiedade continua. Então, às vezes você fala, não, eu gosto de ter o controle, eu gosto de me sentir no controle da situação para que eu me sinta mais segura. Mas será mesmo? Porque na verdade, minha gente, o controle, ele é uma falsa ilusão de que a gente tem o controle da nossa vida. E no fundo, ele tem uma necessidade maior e a gente vai olhar juntas para isso, a gente vai olhar para isso juntas hoje. Falei tudo errado, a gente vai olhar para isso juntas hoje. E a gente vai entender, peraí, né, assim, por que que eu tô querendo controlar tudo? Por que que eu tô tão preocupada, tão frenética? Por que que eu quero que as coisas sejam do meu jeito e eu só fico bem quando as coisas são do meu jeito? E a gente vai falar sobre tudo isso hoje, né? Então, assim, é uma luta porque você às vezes aprendeu a se sentir em paz só quando as coisas são do jeito que você gosta, do jeito que você quer, do jeito que você idealizou como melhor. Mas nem sempre esse é o caminho mais ideal, né? Assim, às vezes a gente também pode aprender a flexibilizar e entender que o jeito do outro também funciona. Eu não preciso ter o controle de todas as coisas para eu ter paz, para que as coisas deem certo, para que eu encontre um caminho positivo no meio da jornada, né? Assim, porque quando a gente vive muito preocupada com as coisas, isso nos revela algo. Nos revela uma necessidade de segurança, uma necessidade de paz, uma necessidade de estabilidade. Então, às vezes, você, ao longo da sua jornada, aprendeu que para as coisas darem certo, você precisa estar o tempo inteiro no controle, você precisa estar o tempo inteiro preocupada, tensa, ansiosa, aflita, angustiada, pensando em todas as possibilidades possíveis. Mas será que essa é uma realidade? Será que não tem como a gente encontrar um caminho mais sustentável e saudável a longo prazo? Porque assim, talvez a gente pense, bom, se eu prever as situações, se for do meu jeito, talvez eu consiga evitar o sofrimento, talvez eu consiga evitar algum medo. Então, o controle, no fundo, ele revela muitos medos, ele revela uma insegurança dentro do nosso coração. E às vezes a gente pensa que uma pessoa que é muito controladora, ela é aquela pessoa autoritária, ela é aquela pessoa que se impõe, que se posiciona, e nem sempre. Às vezes o controle ele aparece de maneiras sutis. Ele aparece quando você sente a necessidade de saber exatamente como as coisas vão ser, quando você fica angustiada diante da incerteza de algumas situações, quando você revisa uma mensagem várias e várias vezes, quando você revisa uma situação na tua cabeça várias e várias vezes, quando você pensa excessivamente antes de tomar decisões, antes de definir coisas importantes na sua vida, quando você tenta antecipar todos os problemas, quando você sente necessidade até mesmo de agradar para evitar conflitos, então tudo isso é uma pessoa que aprendeu que, para as coisas darem certo, ela precisa estar sempre nesse estado de alerta e de vigilância, como se ela até mesmo não pudesse descansar. E aí eu tô cansada só de falar, porque o controle ele deixa a gente cansada. O controle deixa a gente fadigada, porque no fundo, minha gente,
o controle ele não vai te trazer essa segurança que você procura. Ele só vai te deixar ainda mais cansada, frustrada, angustiada. Então parece ser uma tentativa de diminuir a ansiedade, só que ele acaba produzindo ainda mais ansiedade. O controle por todas as coisas acaba produzindo ainda mais ansiedade. Então existe uma ilusão que nos mantém presas nesse ciclo do controle. É uma armadilha psicológica muito comum, que a gente acredita que o controle ele traz segurança, mas na verdade é uma sensação temporária de segurança, porque a vida continua imprevisível. As pessoas mudam, as situações mudam e envolvem diversos fatores, os planos eles mudam, os resultados mudam, então do que a gente tem controle de fato? Das nossas decisões e de como a gente escolhe viver a nossa vida. Então, quando eu vou construindo a minha paz e o meu bem-estar em cima de coisas que não estão no meu controle, em cima de coisas que são imprevisíveis, eu tô constantemente vivendo ameaçada, vivendo em um estado de alerta e vigilância o tempo inteiro. Como se você precisasse estar o tempo todo se preocupando para que as coisas dessem certo. Então, o controle, ele vem de uma promessa que ele não consegue cumprir, que é essa promessa da segurança. Mas a gente só vai encontrar segurança quando a gente entender que eu não tenho controle das coisas e que tá tudo bem, porque eu vou lidar com o que precisar lidar, eu vou ter habilidades, eu vou conseguir dar um jeito nas coisas. Então, assim, é a gente entender que existe uma ilusão que nos mantém presas dentro desse ciclo do controle. Então, talvez a sua ansiedade ela não esteja te dizendo eu preciso controlar. Talvez a sua ansiedade esteja te dizendo assim: eu tenho medo das coisas não darem certo. Eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo da do fracasso, eu tenho medo de ser vista, eu tenho medo de decepcionar. Então, às vezes, essa pessoa controladora, no fundo, ela tem muitos medos. E ela aprendeu, entre aspas, que para as coisas darem certo, ela precisa estar sempre controlando, vigiando, sempre nesse estado de alerta o tempo inteiro. Mas será que é assim? Será que de fato nós só vamos ter descanso quando nós tivermos controle sobre todas as coisas? E tá aí a questão. Então a gente entendeu e aqui eu quero que a gente foque no que tá por detrás do controle. O que existe por detrás da pessoa controladora? No fundo é uma pessoa que só tá tentando se proteger. No fundo, é uma pessoa que aprendeu a sobreviver no estado de alerta e vigilância, talvez por ter sofrido decepções, ter que arcar com responsabilidades muito cedo, mas que hoje está tendo a oportunidade de olhar para esse padrão, questionar esse padrão e decidir como quer agir daqui em diante. Então, eu espero que tudo isso esteja te trazendo consciência se você é essa pessoa ou não. Se você está se identificando com as coisas que eu estou te falando aqui, com esses exemplos, então continua aqui porque a gente vai traçar um plano estratégico, né, assim, de como lidar na prática. Mas é muito importante, primeiro de tudo, a gente ter consciência, consciência do padrão, consciência do que está por detrás desse padrão e como a gente quebrar esse padrão e instalar um novo padrão de comportamento. Porque quanto mais você tenta controlar a sua vida, menos você vive a sua vida, porque você está ocupada demais tentando prever o próximo problema, tentando prever a próxima coisa que você se esquece de desfrutar do dia de hoje. Então, assim, existe um preço muito alto em querer controlar as coisas, que é o preço de não estar presente, porque o controle ele te rouba o presente, ele te rouba a sua espontaneidade, ele te rouba o seu descanso, a sua paz, ele te rouba a sua alegria. Então, fisicamente você pode até estar em um lugar, mas emocionalmente a tua mente está em outro. E você precisa se lembrar, eu não preciso ter o controle para que as coisas deem certo. Eu não preciso estar preocupada com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus cuidados. Eu não preciso estar em alerta e vigilante o tempo inteiro, porque o que eu estou fazendo aqui hoje já é um bom trabalho, já é um bom caminho, e eu posso descansar o meu coração. Tem uma frase, gente, que eu amo de paixão, e que essa frase, ela é assim, eu tatuei ela no meu coração. É a seguinte, que a ansiedade, ela não te ai, cadê essa frase? Eu tô olhando aqui no meu roteirinho, gente, deixa eu pegar para eu mostrar para vocês certinho. Então, a ansiedade, ela não nos
priva, né, assim, das preocupações, dos desafios do dia de amanhã, mas ela nos rouba a alegria do dia de hoje. E é muito importante a gente entender isso, que a ansiedade, o controle, a preocupação não nos traz benefícios, não nos traz, né, assim, de fato, essa segurança que a gente procura. A ansiedade, ela só nos rouba do hoje, nos rouba a alegria, nos rouba o contentamento. Então, olha o quanto que o controle ele tem prejudicado a sua vida. Olha o quanto que o controle não tem trazido o que ele promete trazer. Então, será que não está na hora da gente ir para o caminho contrário do controle? Será que não está na hora da gente desfrutar mais do dia de hoje? Porque e se a nossa paz ela não estivesse em tentar controlar tudo, mas em soltar um pouco as rédeas, em soltar um pouco o controle? E o que que a terapia cognitivo-comportamental nos ensina sobre isso? A TCC é a minha abordagem de atuação. E ela nos ensina que quanto mais eu fico presa a algo, mais isso se torna um alvo da minha atenção. Então, quanto mais eu tento eliminar completamente a incerteza, eliminar completamente aquilo que não está no meu controle, mais isso se torna um motivo de ansiedade, porque eu fico preocupada, eu fico tentando garantir com que as coisas deem certo, tentando garantir com que nada dê errado. Mas será que esse é o caminho para eu encontrar paz? Não é. Exatamente isso, gente, não é. Então, assim, a gente precisa entender que ao invés de eu me perguntar: "Como que eu posso garantir para que nada dê errado?", eu preciso me perguntar: "Como que eu posso lidar comigo mesma se as coisas derem errado?". Porque muitas vezes a preocupação, ela vem de um lugar de eu não me achar capaz de lidar com as coisas. Então, se eu entendo que eu tenho capacidade para lidar, que eu tenho recursos para lidar, eu vou ficar mais calma, eu vou ficar mais tranquila, né. Então vamos para os passos práticos de como que a gente vai aplicar algumas estratégias na nossa vida para a gente vencer o controle, para a gente deixar de ser cada vez, né, assim, pra gente ser menos controladora na nossa vida mesmo, né. Então assim, a primeira coisa é, se pergunte quais que são as suas responsabilidades na tua vida atual. Então assim, né, na tua vida atual não, no teu momento atual, né. Então se pergunte: "Quais são as minhas responsabilidades no meu momento de vida atual? O que que depende de mim, o que que não depende e eu vou investir a minha energia apenas no que depende de mim". Então a primeira estratégia é essa: quais são as minhas responsabilidades na minha vida hoje? O que que tá no meu controle hoje? Então eu vou investir a minha energia no que está no meu controle, no que eu posso fazer. Combinado? A segunda estratégia é: pare de reagir a todos os cenários possíveis. Então, nem todo pensamento precisa ser resolvido, nem toda preocupação precisa ser respondida, nem todo medo precisa ser investigado, são só pensamentos. Pare de reagir a todos os cenários possíveis, pare de acreditar em tudo que a sua mente te diz. Então, assim, são só pensamentos, são só coisas que vêm na tua cabeça, mas que você não precisa reagir a tudo isso. Combinado também? Então, o primeiro, se pergunte quais são as suas responsabilidades. A segunda estratégia, pare de reagir a todos os cenários possíveis e de se preparar para o pior sempre. A terceira estratégia é, se lembre de que você tem habilidades para lidar com os conflitos. Então, muitas vezes o problema não é medo do futuro, mas é a falta de confiança de que você consegue lidar com os desafios. Então, falar, peraí, não, eu já passei por situações desafiadoras antes, eu consegui enfrentar e eu vou conseguir enfrentar também. Eu tenho habilidades para isso, eu tenho recursos para isso e eu posso ficar tranquila, não preciso prever todos os cenários possíveis para que as coisas deem certo. E o quarto passo estratégico é: pratique pequenas entregas diárias, ou seja, vai aceitando não saber de tudo, vai aceitando não prever tudo, aceitando não ter todas as respostas, aceitando que as coisas não sejam do jeito específico que você gostaria, aprenda a flexibilizar. Quando o outro sugerir alguma coisa, aceite a ideia do outro. Não precisa, né, assim, querer que tudo seja do teu jeito, querer que tudo, né, assim, seja da maneira como você esperava, né? Então, assim, gente, esses foram os 4 passos práticos, mas a realidade é entender que você não tem o controle da sua vida e que isso não é algo ruim, isso é algo bom, porque aí você não precisa carregar um fardo que não é seu. Então, trabalhe, foque no que está no seu controle, pare de reagir a todos os cenários da sua mente, né? Assim, coloque metas e objetivos
pequenos e começa a delegar as coisas, né, assim, ok que não seja do teu jeito, mas não significa que isso não vai ser bom. Mande mensagens para tua mente de que você está em segurança e que você não precisa mais viver nesse estado de alerta e vigilância o tempo inteiro. A vida ela fica mais leve quando a gente entende que existem coisas que não dependem de nós. Existem coisas que a gente precisa aprender a confiar. Então faça o que está no teu controle, entrega para Deus, confia que vai dar tudo certo, né? Assim, faça mesmo, dê o seu melhor, trabalhe, seja organizada, se dedique, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não precisa pensar em todos os cenários possíveis e querer que tudo seja do teu jeito para que você encontre paz, para que você encontre bem-estar e disposição. Tá bom, gente? Então, assim, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido na tua vida e tenha te alertado se você tá vivendo dessa maneira e também, né, assim, te trazido ali um pouco de caminho, de clareza para onde seguir daqui em diante. Então, o controle, ele não te traz nada de benefício, ele só te prejudica e ele só te rouba a alegria do momento presente. Então, foque no que está no seu controle, foque no que depende de você e no que não depende, confie, descanse e viva um dia de cada vez. Você não precisa ter controle de tudo para você estar em segurança. Você já está em segurança, então descanse o seu coração. Tá bom? Manda essa mensagem pro teu cérebro, compartilha esse vídeo com alguém que vem na tua cabeça, compartilha no seu grupo de amigas, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje também e não esquece de comentar. Comenta aqui se esse vídeo fez sentido na tua vida, se te ajudou de alguma forma, eu vou amar saber. E a gente se encontra então na próxima quarta, no próximo vídeo. Beijinhos e até mais, minha gente!